Meus irmãos, a paz do Senhor para vocês. Agradecer aqui a irmã Maiana, né, pastor Zimi? Primeira vez fazendo abertura. Mais irmãos que quiserem fazer abertura, trazerem uma palavra, orarem, nos procurem. Na verdade, nós que procuramos a irmã Maiana, estou ali vendo Fabrício e Maiara e já vou encaixar vocês já, viu? Bem breve, não vai demorar não, já mês que vem, se Deus quiser. Meus irmãos, muito frio, graças a Deus, né? Tem muita gente com a mão dentro das pernas, daqui eu estou vendo tudo assim encolhido, quase querendo procurar um canto para se esconder, graças a Deus. E eu mandei para os irmãos da igreja que, nem frio, você tem que tomar banho de 3 em 3 dias, entendeu, irmão? Para 3 em 3 dias, né, irmã Rose? Porque senão fica gastando a pele, gastando água, gastando energia, gastando até tempo, não é? E aí você usa um perfume bem legal e resolve todas as coisas, tá bom? Ô, gente, olha, a rede Sal da Terra de Evangelismo está fazendo arrecadação de alimentos e também de agasalhos, roupões não, como é o nome, meu Deus, blusões, não é? O que mais que a gente vai falar? Agasalhos, também. Chegou? Pronto. Pode deixar com o pastor Eliana, por favor. E também de cobertores para nós atendermos essa demanda que infelizmente tem acontecido na nossa cidade, tendo em vista principalmente que essa onda de frio, acho que algo que ninguém estava esperando. É muito comum em Vitória da Conquista o frio de junho até agosto, mas nós já estamos terminando outubro e vem uma onda de frio que até quem é conquistense está assustado com o frio que aconteceu nesses últimos dias. Eu lembro que no domingo de manhã, domingo agora, estava tão quente aqui dentro que o pessoal pediu para ligar todos os ares condicionados, né? E ainda os ventiladores. E quando foi à noite, 8h15 da noite, já caiu uma chuva e naquele domingo e segunda-feira já veio um frio muito forte. A gente tem que pensar isso, é bom eu até aproveitar esse momento, pensar ação social, e a gente tem que ter alguns cuidados em relação a isso. A igreja tem que continuar fazendo esse trabalho que é muito importante, necessário e bíblico. Essa é uma função da igreja. A gente não pode deixar isso somente nas políticas públicas ou nas mãos dos políticos. Nós também devemos fazer a nossa parte, por isso que a Rede Sal da Terra está se movimentando. Mas é bom também nós pensarmos no outro lado da história. E qual é o outro lado? Nós já fizemos aqui, irmãos, eu, pastor Zemi, principalmente o pastor Zemi e o pastor Carlos, que trabalharam em centro de recuperação. Meu pai também trabalhou muitos anos em centro de recuperação. Eu já preguei muito, CREAME, Cristo Liberta, todos esses lugares nós já passamos. Nós já pagamos hotel, documentação, alimentação, arrumamos emprego para pessoas. Mas você acredita que tem gente que não quer sair da rua? Você sabia que tem gente que quer morar na rua? Eu lembro uma vez que estava eu e Eliana, nós paramos 2 mulheres aqui perto da Rio Bahia, mas a situação dela era tão condoída, tão compassiva, que eu falei: Eliana, nós vamos pagar um hotel para elas, pagar um jantar, vamos levar no restaurante, paga o hotel, deixa elas lá. Tinha uns policiais próximos, eu chamei os policiais. Mas o que eu ouvi da boca daquelas mulheres foi o que me fez despertar para isso. Elas falaram: nós não queremos ir para o hotel, nós não queremos jantar, nós queremos ficar aqui. Eu falei: moça, você corre o risco de ser estuprada aqui, de alguém te violentar de outras formas. Ela falou: não, mas a gente gosta de ficar na rua. E aquilo ali me despertou para muita coisa, né? Então nós já fizemos muito e vamos continuar fazendo, porque existem aqueles que não têm outra opção senão a rua. Mas é verdade também que existe muita gente que se aproveita disso também. Então, nós já arrecadamos roupas, levamos. Uma vez nós levamos, a moça falou: agora que eu vou poder trocar por uma pedra de crack essas roupas que vocês estão me dando. Então são várias situações de rua que só quem tem experiência que pode ir para a rua realmente. Mas que a igreja fique bem atenta a isso. Existem aqueles que realmente precisam, a igreja precisa fazer, e existem aqueles que não querem. E eu soube, por exemplo, que o rapaz que morreu hoje, sou por um irmão da igreja que conhece, que ele realmente não queria ir para algum lugar. Ele queria realmente morar na rua, e é uma situação muito complicada, mas a igreja precisa continuar fazendo o seu papel. Então, o pastor Fabrício, o presbítero Edson estão aí fazendo a arrecadação. Agora tem que ser uma coisa rápida, porque fome e frio não esperam, né? A gente precisa fazer isso de forma muito rápida. Ok, meus irmãos? Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 4, versículo 1. Agradecer a irmã Maiana, presbítero Tiago, pela palavra. Nós fizemos agora um grande novo investimento, que nós iremos fazer ano que vem, mas nós fizemos um grande investimento. Eu acredito que antes os líderes dos homens têm que me agradecer, porque eu creio que já na conferência dos homens esse grande investimento já estará aqui já instalado.
É um grande equipamento que vai melhorar muito a igreja. E aí eu creio que até a Conferência dos Homens já estará aqui tudo pronto, tudo organizado. Foi um investimento muito alto. Mas quando a gente pede aqui recursos para vocês, a gente pede e a gente mostra o que estamos fazendo, né? Então investimos em placas solares, todo sistema de som, multimídia, todo enxoval, macenaria. Investimos também nos ares condicionados, registramos a igreja. Hoje nós temos uma marca patenteada no Brasil inteiro, e não só a marca, mas o logotipo também. Ninguém pode usar a CEMAP em nenhum lugar do Brasil, e também não pode usar o nosso logotipo. Está tudo registrado pela igreja. Então muito obrigado a vocês. Está chegando um novo investimento, vai valer muito a pena, e isso mostra que a igreja tem avançado, e muito obrigado pela confiança de vocês, tá bom? Mas deixa eu chegar, não vou falar mais não. Quando chegar vocês vão ver, pode vir, tá, tirar foto minha, sem problema. João capítulo 4, o versículo de número 4. Versículo de número 4. Mas eu acredito que para você entender melhor, vamos ler o versículo de número 3. João capítulo 4, versículo de número 3. Enquanto você procura, eu peço orações aí para nossa irmã Yasmin, né? Os irmãos estão acompanhados, orem por Yasmin, a filha da irmã Dejiane. Ainda está no processo do câncer ainda, fazendo agora as quimioterapias. Hoje também o nosso irmão Isaú fez uma cirurgia, mas eu soube que já está bem melhor. Também tem a nossa irmã Rebeca, que perdeu seu avô, tive hoje no velório. E também o pai da irmã Joelsa, que está internado, já melhorou. Eu sei que tem nome aqui que eu falo que você nem sabe quem é, não é? Mas no dia a dia a gente está acompanhando muita gente, indo nesses lugares, conversando, discipulando, acompanhando. Mesmo que você não saiba, ore pelos irmãos que estão enfermos, coloque na oração, para que o Senhor possa completar a sua boa obra na vida desses irmãos. Eu creio que a gente vai ter muitos milagres para contar aqui. João capítulo 4, versículo 3 e 4 diz assim: deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era ali necessário atravessar a província de Samaria. Ou em outras traduções, era necessário passar por Samaria. É importante para que essa palavra tenha sentido para você, nesse tema era necessário, a gente entender a questão cultural e histórica a respeito desse texto. A questão histórica é que os judeus não se davam bem com os samaritanos. E por que isso, pastor? Os judeus consideravam os samaritanos como impuros, porque houve uma época em Israel que eles viveram uma divisão. Foram chamados Reino do Sul e Reino do Norte. O Rei do Norte ficou debaixo do exílio de Senaqueribe, e aconteceu que aquele grupo de judeus, eles se misturaram com outros povos pagãos, e dessas relações aconteceu que nasceram os samaritanos. Então essa mistura de judeus com estrangeiros que vieram, esses povos samaritanos, fez com que o judeu que era nato olhasse para o samaritano como alguém que era impuro. Isso foi trazendo um ódio tão grande que os samaritanos criaram um lugar de adoração no Monte Gerizim, e ali adoraram a Jesus, ou a Deus, melhor dizendo, e os judeus construíram o seu lugar de adoração em Jerusalém. Então o ponto de adoração para o judeu era Jerusalém, o ponto de adoração para os samaritanos era o Monte Gerizim. E essa é uma questão histórica tão importante que tocou na cultura. Então, se um samaritano comesse em um prato, se o judeu tocasse naquele prato que o samaritano comeu, ele era considerado imundo e deveria ficar o dia todo guardado, escondido na sua casa, lavando o seu corpo, porque ele havia tocado em um utensílio usado por um samaritano. Perceba que a questão histórica e cultural desses povos era muito forte. Um samaritano não falava com o judeu não falava com o samaritano. Na verdade, o que se via era uma guerra religiosa, a ponto até mesmo de ter morte de ambos os lados. E ao perceber isso, a gente olha Jesus quebrando algumas barreiras que são muito importantes. E veja, pelo texto que nós lemos, e eu peço a mídia, por favor, o capítulo 4, versículo 3, é bem importante para a gente entender. Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Então o que era isso? A Judeia ficava embaixo, acima da Judeia Samaria, e acima de Samaria a Galileia. Então eram 3 estados praticamente. Para você ir para a Galileia tinha que passar em Samaria, e para você ir para a Judeia teria que passar por Samaria. É a mesma coisa de você sair de Conquista e ir para Tapetinga, passa por qual cidade? Itambé, não tem como.
Então, se eu for para Itapetinga, eu tenho que passar em Itambé. Se eu vier de Itapetinga para Conquista, passa em Itambé também. Então, imagine, por favor, quem é de Itambé não se sinta de forma nenhuma, de forma pejorativa. É só para que você possa entender que era comparado Itambé a uma Samaria. Então, olha o que eles faziam. Para que eles não colocassem os pés dentro de Samaria, eles saíam da Judeia, atravessavam o Rio Jordão, davam a volta em Samaria e atravessavam o Rio Jordão 2 vezes, na ida e na volta, para que não colocasse os seus pés dentro de Samaria, porque só colocar o pé na terra de Samaria, eles também eram considerados imundos. E se alguém viesse da Galiléia para a Judeia e tocasse os pés em Samaria, também era considerado imundo. Então, quando a gente lê, era necessário passar por Samaria, Jesus que está quebrando muitas barreiras. Não é só uma questão geográfica, ele está quebrando uma barreira sexual, porque é um homem falando com uma mulher. Ele está quebrando a barreira geográfica, porque ele entra em Samaria. A terceira barreira que ele quebra é religiosa, porque os samaritanos eram considerados impuros para os judeus. A quarta barreira que ele quebra é a racial, porque é um judeu falando com a samaritana, e a própria samaritana disse: como sendo tu judeu, fala comigo que sou samaritana. E a quinta barreira que Jesus quebra é uma barreira moral, porque aquela mulher vai ao meio-dia tirar água, porque ela evitava estar com outras pessoas pelo tipo de vida que ela vivia. Jesus quebra 5 barreiras, e essas 5 barreiras são quebradas para que ele possa alcançar um coração de uma mulher, o coração de uma pessoa. Quando o texto diz era necessário, não é porque Jesus ele tinha algum tipo de agenda na Judeia voltando para a Galileia. Jesus estava indo ali para dar um destino a uma pessoa, para dar um sentido de vida a uma mulher que a Bíblia nem diz o nome desta mulher, mas para você ver que o peso pejorativo histórico era tão verdadeiro, que diz uma mulher samaritana. Isso traz um peso no texto muito grande, porque Jesus, sendo judeu, vai falar com a mulher samaritana. E olhando para esse texto, aplicando para a nossa vida, Jesus ele tem que mudar a rota da sua agenda para salvar uma mulher. E se você olhar para a sua vida, e eu olhando também para a minha vida, quantas vezes Deus teve que de alguma forma fazer algumas coisas que eram necessárias para nos abençoar. Foi necessário Jesus entrar na tua casa para salvar a tua família. Foi necessário ele entrar naquele hospital para trazer a cura e você ter um milagre para poder contar. Foi necessário ele entrar no seu casamento e trazer a restituição que precisava. Foi necessário entrar na tua vida para dar um destino, para te dar uma identidade, para mudar o seu curso de vida e fazer de você alguém diferente, especial para ele, que tem um nome escrito no livro da vida. Quantas vezes é necessário Deus entrar na nossa história, na nossa vida, para nos dar uma nova identidade. Mas perceba que Jesus é tão sábio, e aqui é a primeira lição que a gente aprende. Jesus é tão sábio que Jesus vai sozinho. Os discípulos não estão com ele. Jesus pede que os discípulos possam comprar pão, ou vá comprar pão, para que ele tivesse aquele encontro com aquela mulher. Não estava na agenda da mulher encontrar Jesus, mas estava na agenda de Jesus encontrar aquela mulher. Jesus, ele é tão especial, que quando o versículo 5 diz: chegou pois a uma cidade samaritana chamada Sicar. E o versículo 6 diz: ele estava ali na fonte de Jacó. E diz que Jesus estava cansado de uma viagem. Olha que interessante, uma fonte sentada em cima de outra fonte. Aquela mulher foi para um poço, mas encontrou uma fonte. Aquela mulher foi procurar uma água para lavar as roupas, para fazer a comida, para tomar banho, para beber. Mas ela encontrou uma água inesgotável, uma água inédita, uma água poderosa, uma água que saciaria todas as sedes da sua alma. Jesus encontra aquela mulher, porque só Jesus é que tem interesse na nossa vida. Só Jesus é quem tem interesse de mudar a nossa história. Os discípulos não iriam compreender, eles eram novos na fé, eram imaturos. Tanto é que eles, quando veem Jesus, eles se escandalizam ao ver Jesus falando com aquela mulher. Mas Jesus senta naquela fonte. A Bíblia diz que era a hora sexta, e não era comum mulheres irem buscar água naquele horário, por 2 motivos. Primeiro motivo, porque era meio-dia. O sol naquele momento era escaldante, era cansativo ir à fonte e trazer aquela água com baldes que ela carregava com um tipo de varal nos seus ombros. Era cansativo.
Mas a segunda verdade, aquela mulher ia nesse horário, porque as outras mulheres iam mais cedo para pegar água. Aquela mulher, ela não era bem vista na sociedade. Era uma mulher que praticamente era uma mulher adúltera, talvez uma prostituta. Mas Jesus sabia a hora certa. Deus sempre sabe a hora certa de nos encontrar. Deus sempre vai ao nosso encontro. Ele não está preocupado com geografias, com barreiras ou com dificuldades. Deus faz de tudo para encontrar a nossa vida, e Ele vai justamente ao nosso encontro. Talvez tem pessoas aqui que já pensaram em tirar a vida, e justamente naquele dia, naquela hora, naquele lugar, Deus foi ao seu encontro. Ele soube onde te encontrar. Essa mulher samaritana, que nós não sabemos o nome, teve uma vida totalmente mudada. Mas eu acho, esse é um dos textos que mostra a maior inteligência de Jesus, é o capítulo 4 de João. Porque ele olha para aquela mulher e disse: dai-me de beber. Ele começa a conversa dizendo: eu estou com sede, que eu estou gostando de viagem, e dai-me de beber. Quando aquela mulher samaritana vê um judeu falando com ela: dai-me de beber, ela fala assim: como sendo tu judeu, pedes a mim, mulher samaritana? Jesus começa a conversa com aquela mulher, mostrando que ela tinha uma importância. E sabe o que eu vejo nessa mulher? Eu vejo o retrato da sociedade atual. Pessoas que não têm uma identidade, pessoas que procuram se encaixar na sociedade, pessoas que querem ser valorizadas, vistas, pessoas que querem ser amadas. Jesus começa, isso aqui é até uma técnica de evangelismo. Ele buscou uma necessidade dele para trazer a atenção daquela mulher. Ele diz: eu é que estou com sede. Ele abre uma conversa com aquela mulher. Ninguém queria conversar com aquela mulher, mas Jesus se interessa a partir de uma conversa. E eu fico tão impressionado, porque ele chega a dizer no capítulo 7 de João: eu sou a água da vida, e rios de vida fluirão dentro de você. Mas ela ainda não sabia disso. Ela só estava vendo um judeu. Mas quando o texto termina, ela conhece um profeta e um Messias, que foi ao encontro dela para mudar a sua vida. E eu pergunto: onde foi que Deus te encontrou? O que Jesus teve que fazer para te encontrar? Como é que Ele falou ao seu coração? Como é que Ele te contagiou? Como é que Ele te captou? Como é que Ele entrou lá, justamente em pontos tristes da sua alma, e te deu uma direção, e te deu um propósito? Então, o versículo 10 assim: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus mostra que existe uma segunda água, que era muito mais importante do que aquela água física. Porque diz: essa água que você bebe, você pode beber por um tempo, mas você vai tornar a ter sede. Mas a água que eu te der, você nunca mais terá sede. As pessoas no mundo estão procurando coisas para saciarem a sua alma. Os jovens, e quando falo jovens, com grandes exceções, mas na sua maioria, usam sexo como uma forma de serem amados, recebidos, percebidos e alcançados. Algumas mulheres do mundo usam o corpo. Nunca se viu tanta erotização do corpo como nesses dias, para que possam ser vistas, amadas, alcançadas. Alguns homens usam o dinheiro, a fama, o status. Essa é uma geração de pessoas que estão procurando saciar a sede da sua alma. Mas tudo que eles fazem são provisórios, são passageiros. Saciam por um momento, mas voltam a ter sede de novo. Mas eu quero apresentar alguém que ele tem uma água viva, que quando alguém encontra com ele, a sua vida é transformada e mudada. É uma alegria que não se encontra na orgia, no sexo, no dinheiro, nas drogas, na promiscuidade, na homossexualidade. É uma alegria que só Jesus Cristo pode dar. É uma água viva que brota dentro de qualquer pessoa, dando destino a essa pessoa, mudando o rumo de vida. Uma alegria, mesmo que tudo esteja desmoronando ao seu redor. Ele diz: eu tenho uma água que sacia toda a sede da sua alma.
Essa água é inesgotável, glória a Deus. É uma água inesgotável, porque para aquela mulher, e alguém sabe o que é cisterna, né, gente? O pessoal sabe o que é cisterna. Tem que descer o balde até lá embaixo, e vai puxando através de uma alavanca, para poder buscar aquele balde, aquele cântaro de água. Mas Jesus não precisou ir lá embaixo. Na verdade, a fonte veio lá de cima, e a fonte estava diante dela. Ela não precisava mais usar o cântaro, porque o texto diz que ela deixa o cântaro. No dia que ela encontra essa água viva, ela diz: eu quero dessa água. Eu quero, irmãos, é interessante. Quem bebe dessa água não é egoísta. Quem bebe dessa água quer compartilhar dessa água com outras pessoas. Ela diz: eu encontrei a fonte, eu encontrei Jesus, eu encontrei aquele que pode matar a sede que a minha alma tem. Existe alguém que pode sim matar a sede da sua alma. Como diz Blaise Pascoal, o homem tem um vazio na sua alma, e esse vazio é do tamanho de Deus. Só Jesus pode mudar. Só Jesus pode mudar a nossa história. Não existe um outro caminho, não existe uma outra solução que não seja Jesus mudando a nossa história. Jesus não foi só buscar uma mulher, ele foi buscar uma discípula. O texto não é grande, são 30 versículos. Aquela mulher chega no poço, revoltada, indignada, sem identidade, sem destino, sem futuro, sem vida. Mas ela sai dali como uma missionária. O avivamento que Samaria viveu foi por causa desta mulher. Porque Deus sempre vai buscar pessoas improváveis para dar a ela destinos extraordinários. A sua história pode ter um começo que foi triste, que você tem até vergonha de falar como era a sua vida, de quem você era. Mas você se tornou um missionário, uma missionária de Deus, um profeta de Deus, uma profetisa de Deus, alguém que Deus já está usando e vai te usar cada vez mais, porque há um rio de água viva que já brota dentro de você para a glória de Deus. Ele diz: eu tenho uma água para lhe dar, meu Deus do céu. E eu acho interessante que ela chega a olhar para Jesus e disse: tu és maior que o meu pai Jacó, que é o dono dessa fonte. Tu és maior do que ele. E ai Deus, versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E aqui eu vou num algo que é muito interessante. Aquela moça tinha sede. Ela tinha sede. Ela tinha desejo de beber desta água. Não adianta você vir só para culto e não tiver sede pela presença. Não adianta você só carregar uma Bíblia e não ter sede pela presença. Não adianta você dizer: eu congrego lá na igreja tal, mas não adianta se você não tem sede pela presença. Não é para nós sermos aqueles que consomem cultos. Tem pessoas que sentam nas cadeiras e estão consumindo o culto. Eles ficam dando notas: gostei da palavra, gostei daquele louvor, gostei daquele tipo de iluminação. Mas quando você entra neste lugar, você não vem para consumir um culto. Não pode ser um consumidor, não pode ser um espectador. Tem que ser um adorador. Tem que ser alguém que tem sede dessa presença. Oh meu Deus! E Deus está pronto a saciar a sede que a nossa alma carrega. Porque tem muitos lugares que estão cheios de espectadores. E ele mesmo diz: o Pai procura os verdadeiros adoradores. Ele não está procurando espectadores, ele está procurando adoradores. É interessante que ele não procura uma verdadeira adoração. Percebe? O Pai procura verdadeiros adoradores. Não procura verdadeira adoração. Por quê, pastor? Porque se ele precisasse de adoração, ele já tem nos céus. Ele não vai deixar de ser adorado porque a gente não vai adorá-lo. O céu já é um lugar de adoração. Mas ele está procurando verdadeiros adoradores. E uma marca de um verdadeiro adorador é que tem sede por essa presença. E quando nós mostramos que temos sede por Ele, Ele vai tocar justamente na ferida da nossa vida. Irmãos, Jesus poderia ter parado aqui, mas põe o versículo 16, por favor. João capítulo 4, versículo 16. Disse-lhe Jesus, Ele toca no ponto fraco dela. Ele vai justamente no pecado dela. Porque é o que eu disse: não adianta ter sede se tem alguma área da nossa vida que ainda está desconcertada. Então ele chega nesse 6 e disse: vai, chama teu marido e vem aqui. Vai no ponto do pecado. Você tem sede, minha filha. Eu já vi que você tem sede. Mas tem algo aí dentro que precisa ser consertado. Porque eu não vim para remendar a sua vida. Eu vim para te dar um destino verdadeiro. Eu vim para mudar a sua história.
Ele não vem para remendar, ele vem para mudar a história. E quando ele toca nesse ponto, a mulher disse: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, porque tu tivesse 5 maridos, o que agora tu tens não é o teu marido. E aí o T.D. Jakes, que é um grande pregador, diz: olha como Jesus é inteligente. Ela teve 5 maridos, ela agora tem um 6º. Essa mulher teve 6 homens na história. Mostra que é uma mulher que sempre procurou no relacionamento preencher o vazio da sua alma. Nunca deu certo em relacionamentos, até que apareceu o 7º homem da sua história. E 7 fala de um homem que é perfeito, que é completo. 6 homens passaram pela sua vida e nada mudou, mas o 7º homem está dizendo: agora eu vim para mudar a sua vida e mudar a sua história. O problema da mulher samaritana era o sexo, e talvez nem fosse tanto o sexo, mas de ser amada, querida, desejada, de ter visibilidade, mas nunca deu certo. Outros estão procurando no dinheiro, na fama, no sucesso. Outros procuram nas drogas. Mas se você tem sede, Jesus primeiro vai lhe tratar por dentro, para que essa água continue fluindo. Porque enquanto tiver sujeira dentro de você, essa água não vai poder fluir. Essa água é limpa, essa água é eterna, essa água é para saciar a sede da alma. Então ele toca. Agora, quando Jesus toca nesta mulher, ela diz: eu vejo que tu és profeta. Agora, irmãos, é interessante que toda pessoa que é confrontada, ela tenta dar uma desculpa para o confronto. Ela pode dizer: Senhor, o Senhor está certo, me ajude a mudar de vida. Mas ela não fala isso. Ela muda a conversa drasticamente. Jesus toca na ferida da alma dela, aí ela já vai mudar a conversa. Ela vai para o versículo 20 e diz: mas nossos pais adoravam nesse monte. Olha que mudança de conversa. Jesus está tocando a alma dela, falando que ela está em pecado, que aquele não era seu marido, quer mudar a sua vida. Ela vai falar sobre adoração, e ela não tinha nada a ver em falar sobre adoração. E aí Jesus, que não brinca mesmo e confronta, ou diz: minha filha, não é se os samaritanos adoram no Monte Gerizim, ou se os judeus adoram em Jerusalém, mas vem a hora, e já chegou. E quando ele fala já chegou, está dizendo: já chegou para você, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É Jesus dizendo: enquanto não tiver verdade na sua vida, Ele não pode agir. Enquanto não houver um espírito contrito na sua vida, Ele não pode agir. Ela vai mudando de conversa, e Jesus traz ela de volta para a conversa anterior, para dizer: não adianta você fugir, eu vim aqui para tratar você, para mudar a sua história. Irmãos, a gente trabalha com perfil de comportamento. Eu estudo isso, a Eliana estuda isso. Quantas vezes nós estamos conversando com alguém e a pessoa muda de conversa? Existem personalidades que tem coisas que eu não posso falar, que são os meus segredos, né? Senão vocês ficam sabendo e eu não posso, né? Mas existem pessoas que ela muda a voz, muda o rosto, para dizer que é uma coitadinha, um coitadinho. Vitimiza. Não, eu só estou assim, pastor, porque eu tive um pai péssimo. Eu só estou assim, pastor, porque eu sofri muito, aquilo outro, abandono e tantas coisas. E às vezes eu tenho que chegar a pessoa e falar assim: eu não estou falando do seu pai, do seu marido, estou querendo falar de você. Deus quer tratar aí contigo. Eu sei que você tem traumas na alma e essas pessoas foram muito ruins para você, e Deus vai cuidar dessas pessoas, mas agora eu tenho que curar você. Onde é que a gente pode ir para arrancar isso de vez e te dar um destino? É o que a mulher samaritana está dizendo. Ela está saindo da conversa, mas Jesus traz ela de volta para essa conversa. Então, quando chega no versículo de número 25, ela diz: respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela mudou a conversa de novo. Alguém está comigo aqui nessa conversa no Jesus? Alguém está vendo a conversa acontecendo? Primeiro ela fala da água, mas quando Jesus toca no ponto, ela vai falar sobre um monte de adoração. Aí Jesus toca de novo dizendo: ele está procurando o Espírito em verdade. Aí ela muda de novo a conversa. Ela está fugindo do problema. Ela diz: não, mas diz que vai vir um Messias. Ela primeiro fala da adoração,
dos judeus, agora fala de Messias e do Cristo. E Jesus de novo traz ela de novo para a conversa. Eu sou o Messias que falo contigo. Mais uma vez está dizendo: minha filha, conversa entre nós dois, não tem mais ninguém aqui. Os meus discípulos não estão aqui. Aquele que hoje não é o teu marido também não está aqui. Não tem mais ninguém, só nós dois. Não adianta você fugir. Eu parei toda a minha história e minha agenda para vir te encontrar. Eu sou o Messias. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero mudar a sua história. Eu vou te dar uma água que você nunca mais terá sede. E a Bíblia diz que justamente nesse momento, quem foi que chegou, pessoal? Os discípulos. E quando os discípulos veem Jesus conversando com a mulher samaritana, eles ficam escandalizados. Mas justamente quando os discípulos chegam, a palavra de Jesus mudou a vida da mulher. E olha o que aconteceu, versículo de número, quanto, meu Deus? Versículo de número 28. Diz que aquela mulher deixou o cântaro. Essa é a informação importante. Por que ela deixou o cântaro? Porque o cântaro era o que acompanhava as suas idas naquela fonte. O cântaro era o instrumento do seu trabalho. Era aquilo que fazia parte da sua história. Mas ela deixou o cântaro. Quando nós encontramos com Jesus, nós vamos ter que romper com o passado algumas coisas. Existem coisas que não vão mais combinar conosco. A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está me usando para te falar algo aqui. Tem coisas que você está fazendo que você diz: não, é porque eu sou esperto, sou esperta. Mas se ser esperto ou ser esperta é lesar alguém, é tempo de deixar de lado e deixar o cântaro. Se achar que ser esperto é passar a perna em alguém, é tempo de deixar o cântaro. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É deixar o cântaro do adultério. É deixar o cântaro da prostituição. É deixar o cântaro da mentira. É deixar o cântaro da falsidade. É deixar o cântaro da hipocrisia. É deixar o cântaro da promiscuidade. É deixar o cântaro da pornografia. É deixar o cântaro dos maus negócios. Está tanto tempo na igreja, está na hora de deixar o cântaro. Já conhece Jesus, já conhece a palavra, já sabe o que é comunhão, já sabe sobre os céus, já recebeu a água do Espírito. Então é hora de deixar o cântaro. É deixar o cântaro da ofensa, aleluia. É deixar o cântaro da maledicência, das mágoas do coração. Tem uma hora na vida que a gente tem que parar e falar: eu vou chegar aos 40 anos ficando desse jeito, eu vou continuar minha vida aos 50 anos chegando desse jeito. É parar de ficar olhando o erro dos outros. Tem gente que só vem para a igreja para ver o erro dos outros. Irmão, se você vier para a igreja para ver erro, você vai encontrar erro. Vai encontrar erro em pastor, quem canta aqui na frente, quem toca, na recepção, diaconato. Irmãos, a igreja é um lugar que só tem gente errada. É verdade, pastor? É, irmão, porque nós somos imperfeitos. Mateus 11:28 diz: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele não diz: vinde os perfeitos, vinde aqueles que estão totalmente santos. Então, irmão, nem precisaria estar mais igreja, já ia todo mundo ser arrebatado para os céus. Mas como é que a gente vive? É olhando para essa palavra, dizendo: todo dia eu vou me espelhar nessa palavra, refletir nessa palavra, viver a vida que essa palavra quer para mim. Eu vou deixar o cântaro para ser uma nova pessoa em Jesus Cristo. Eu sei que existem pecados que eles são de uma consequência muito mais grave. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas esse pastor aqui é imperfeito, sabia, gente? Até quando a gente quer procurar fazer direito, acaba fazendo errado também. Eu falei, a gente estava conversando, eu, o pastor Zimi, presbiteriano, quem mais? Eu esqueci agora que estava com a gente. Esqueci. Hã? Eu não estou lembrado, não. Eu disse: irmãos, o pastor faz número 1 e número 2 no banheiro. Você sabia disso, gente? É verdade. É verdade. Pastor é falho demais, sabia? E as pessoas criam expectativa em cima de um pastor. Você sabia que de 10 pastores, 7 querem deixar o ministério?
Nós temos líderes aqui que são excelentes, sobrecarregados muitas vezes, trabalho, tanta coisa, vem aqui servir a igreja. São falhos também. E o bom é saber que nós somos falhos. E não vender a imagem de uma santidade. Eu fico impressionado que tem pessoas que elas se escandalizam com tudo na igreja, mas não se escandalizam com as coisas do mundo. Eu fui expulso de igreja, podia nem estar mais em igreja, que fui expulso de igreja. Já sofri tanta coisa de igreja, irmãos. Mas como diz Suede Silva, no meio de uma igreja corrompida existe uma igreja santa. No meio de uma igreja corrompida existe um remanescente. E eu sei que tem muita gente que pensa assim, porque se você perguntar para alguém aí que está 20 anos na igreja, pergunte: você já teve decepção na igreja? Já teve mágoa com alguém? Com certeza, irmão. Mas por que você continua? Porque existe um Deus que é santo, existe gente séria, existe gente de Deus ainda dentro da igreja. O fato de existirem pessoas falsas só significa que existem as verdadeiras. O que aquela mulher está dizendo, ela entendeu que não era sobre Samaria nem sobre Israel, não era sobre samaritanos ou judeus, era sobre o Cristo. Então ela deixa o seu cântaro para viver uma nova vida em Jesus. Você vai ter que fazer, e eu também, um esforço muito maior para romper com tudo e mudar de vida. Não dá para viver uma vida em Jesus com uma velha vida. Ele quer te dar uma nova roupagem, a mim e a você. Existem coisas que nós falávamos no mundo que como crentes a gente não fala mais. Criaram agora um evangelho muito gourmet, sabe, gente? Um evangelho que pode fazer filme pornográfico, eu sou evangélico. Pode cantar música mudando em trio elétrico, mas é porque são meus negócios, eu sou evangélico. Pode tomar todas, da 1 até a 51, é porque eu sou evangélico. Irmãos, o evangelho é renúncia. Pode ter criado um evangelho gourmet, mas o evangelho é renúncia. Você vê que nem tem glória a Deus, negócio que para você perceber como é pesado o negócio. Aquele que pois que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Eu sou formado em filosofia. O filósofo Nietzsche, não gosto nem de falar muito, vocês veem que eu quase não falo filosofia, mas o filósofo Nietzsche, ele era neto de pastores, se tornou um filósofo ateu, porque quando ele leu essa passagem, ele não entendia, como é que eu vou negar a mim mesmo, negar as minhas vontades, negar os meus desejos, que Deus é esse que manda eu negar a mim mesmo? É para viver o que Paulo diz em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E para Cristo viver em nós, irmão, existe muita negação. A negação de si mesmo é pesada. Negar a minha vontade, negar os meus desejos, até mesmo os meus sonhos, para viver uma vida em Deus, isso é evangelho. Então por isso que as pessoas não entendem o evangelho. Talvez nós estamos criando o evangelho antropocêntrico, quanto o evangelho deve ser cristocêntrico. O evangelho não é sobre nós, mas é sobre Cristo. Não é Cristo que vai se adaptar à nossa vida, ao nosso modo de viver, mas nós nos adaptaremos ao modo de viver que está nesta palavra. E Efésios 4:29 diz que não pode sair da nossa boca a palavra torpe. Se você é alguém que xinga, tem que lavar a boca, porque da tua boca tem que sair palavras que edificam. Amém? Pastor, mas eu tenho um desejo. Quem é que não tem, irmão? Só se você for de Marte. Todo mundo tem desejo aqui. Tem uns pecadinhos que aparecem, porque o diabo sabe os nossos pontos fracos. Eu tenho ponto fraco, sabe, gente? Como eu penso que vocês também têm. Mas é o que Paulo diz. É alimentando o espírito e deixando a carne com fome. Alimentando o espírito, porque no espírito há virtude, mas na carne há corrupção. Então, olhe para mim. Se existe alguma área da sua vida, olha para onde a palavra foi hoje, hein, gente. Se existe alguma área da sua vida que você sabe que naquela área é fraco, tolerância zero para aquilo que alimenta a carne. Tolerância zero. Você não é mais forte que o pecado, me desculpe, eu também não sou. Você não é mais forte que o pecado.
Não, eu vou orar que eu vou enfrentar o diabo. A Bíblia nunca mandou você enfrentar o diabo. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo é mais forte que a gente. É, pastor? É bíblico. O diabo é mais forte que a gente. O diabo não é mais forte que o Deus que a gente serve, mas ele é mais forte que a gente. Porque o pecado está todo o tempo batendo diante de nós, nossos olhos. Mas sabe o que a mulher samaritana fez? Ela deixou o cântaro. Essa é uma semana que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Essa é uma semana que talvez você vai ter alguns prejuízos. Mas é melhor ter prejuízo na terra e se considerado um crente fiel diante dos olhos de Deus nos céus. Talvez essa semana você vai ter que tomar algumas decisões. Eita, glória a Deus, papai. Me aperta. Porque tem coisa que a gente fala que o povo acha que é indireta, né? E daqui a pouco o Espírito Santo está falando contigo. Tem coisa. Se o namoro está impuro, se aquele negócio você está lesando alguém, desfaça. Sofra o dano, como o apóstolo Paulo diz. Deixa o cântaro. Quando Jesus entrou na sua vida, ele mandou deixar o cântaro. É olhar para frente agora. Porque se nós somos cristãos verdadeiros, de verdade, a gente sabe que esse mundo é passageiro. O que vale é a vida eterna. E se nós pensarmos apenas nessa vida, nós somos mais miseráveis de todos os homens, diz o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, capítulo 15. Então o Senhor está dizendo: deixa o cântaro para viver uma nova vida na presença de Deus. Aquela mulher deixa o cântaro e ela vai para Samaria e ela começa a dizer a todos da sua cidade: vem comigo e veja um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Ela deixou tudo para apresentar Jesus. E sabe quando é que as pessoas vão conhecer Jesus? Elas vão conhecer primeiro a sua vida, para depois conhecerem a Jesus. Primeiro elas irão olhar para você, para depois conhecerem o Jesus que você serve. É a sua vida que vai dizer que Jesus você serve. É o seu modo de viver que vai dizer qual tipo de cristianismo você vive. É a sua vida que vai dizer. Então eu preciso, como pastor, viver uma vida que não traga escândalos, nem prejuízos para minha família, nem para essa igreja, nem para Deus, nem para o Evangelho. Ah, pastor, mas viver assim é ruim demais. É renúncia. O Evangelho é renúncia. Tem muita coisa que eu queria fazer, mas não posso, porque é renúncia. Quando você se tornou crente, você precisou abrir mão de algumas coisas. Alguém está entendendo isso em nome de Jesus? A nossa liberdade já tem um certo limite, porque Paulo diz que se a nossa liberdade trouxer escândalo para alguém que é fraco na fé, não faça. Ele diz: se comer carne e escandalizar o irmão, que não coma. Então eu preciso viver uma vida que agrade a Deus a todo tempo, irmãos. Isso é sério. E sabe como é que as pessoas dizem? Oh Jesus, eu ouço tantas vezes isso, irmão. Olha lá, é da igreja do pastor George. A pessoa podia falar da pessoa, né? O que eu tenho a ver, irmão? Não é assim que as pessoas dizem? Olha lá, é da igreja do pastor George. É da pastora fulana lá. E lá na igreja levanta a mão. Eu vi até com a farda de crente, lá de uniforme. É assim que as pessoas falam. Tem uns que vêm para a igreja só para ver quem é a pessoa, tu saber disso? Aqui não tem ninguém assim não, em nome de Jesus. Não tem ninguém. Mas é verdade. Agora quando faz uma coisa boa, por que a pessoa também não diz? Não, William, André. Podia falar assim: ó, é lá a igreja do pastor Jorge, que povo abençoado. Mas fica logo procurando o quê? O erro, gente. Procurando o erro. Então o que a gente tem que fazer? Os líderes têm que proteger um ao outro. Se alguém falar alguma coisa de alguém para você, já ensinei isso aqui várias vezes. Procure a pessoa. Olha, eu ouvi falar que fulano falou. Vem aqui então que eu quero conversar contigo. Vamos fazer uma cariação para ver o que vai dar. E sempre vai ter pessoas. Irmão, tem gente que fala mal dessa igreja. Tem gente que fala mal de mim. Mas o que você tem que fazer? Eu vou chorar. Falaram mal de mim. Tem gente que chora. Irmão, quando eu sei que falam mal de mim, eu tenho certeza que eu tenho que continuar fazendo a obra de Deus.
Porque os meus frutos é que vão dizer se eu estou com Deus ou não estou. Jesus disse que uma árvore é conhecida pelos seus frutos, não é pelos dons. Eu vim de igreja pentecostal e muitas vezes a gente achava que o homem de Deus era homem de Deus porque falava em línguas, curava, batizava. Só que a gente vai amadurecendo e a gente descobriu que não é pelos dons, é pelo fruto. Porque dom é passageiro, mas fruto é permanente. Jesus disse: para que o vosso fruto permaneça. E Paulo escreve em Coríntios 13: porque os dons cessarão. Os dons vão cessar, mas os frutos irão permanecer. Você não será conhecido porque você curou pessoas. Você não será conhecido porque batizou pessoas, porque construiu igreja ou escreveu livro. Você vai ser conhecido como alguém que foi fiel a Deus até o fim da sua vida. Porque uns vão dizer: mas em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei. E sabe o que Jesus vai dizer? Malditos, eu não vos conheço. Irmão, você já prestou atenção nisso? Irmãos, isso é muito sério. Como é que Jesus não conhece uma pessoa que profetizou? Já perguntou isso? Como é que Jesus não conhece uma pessoa que curou? Isso quer dizer que tem gente que está curando, profetizando, e Deus nem sabe quem é, não tem intimidade com Ele. Eu não estou dizendo que o dom não existe. Na verdade, os dons existem e devem ser usados. Eu estou dizendo que o que vai marcar a nossa vida, de deixar o cântaro e ver a vida com Deus, são os frutos que devem permanecer na nossa história. Porque lá no céu não vai subir credenciado por causa de dons, mas vai subir credenciado por causa dos frutos. Gente, nem eu estava esperando essa palavra hoje, sério mesmo. Mas como diz aqui, põe aqui para mim, por favor, não era necessário. É sério, não tinha nada pronto para isso aqui não. Mas a mulher samaritana teve a vida mudada, porque Jesus apareceu na vida dela. Aí eu fico perguntando: que tipo de Jesus nós estamos servindo? Um Jesus que é coach, que só traz aquelas respostas para nos dar algum tipo de uma cura interior? Um Jesus que é um médico, que só cura? Ou um Jesus construtor, que só vai me dar a casa que eu preciso? Ou Jesus da concessionária, que vai me dar o carro? E Jesus dá tudo isso. Mas tem muitas pessoas que estão vindo a Jesus só por aquilo que Jesus pode oferecer a elas, mas não querem mudar as suas vidas para servir Jesus integralmente. Nós vivemos um país em que o cristianismo ainda é muito livre, sabe? Mas vocês viram aqui agora na Nigéria, 7.000 cristãos assassinados. E a mídia calada. Pastores assassinados. Os filhos, crianças, jovens, adolescentes assassinados na frente dos próprios pais. Igrejas queimadas. Irmãs nossas da fé, independente de onde estão, da nossa fé, que crê em Jesus como Senhor, violentadas sexualmente. 7.000 cristãos assassinados agora na Nigéria. Na Síria, 400 cristãos assassinados. Na Coreia do Norte, se você tiver uma Bíblia e o governo descobrir, a pena é a morte. Na China comunista, os pastores não podem mais abrir igreja. Saiu agora a notícia da China comunista. E o cerco está apertando sobre o Brasil. Não duvidem. O cerco está apertando sobre o Brasil. Repito, aqui em Vitória da Conquista, nós lutamos lá para que a Bíblia entrasse nas escolas da rede municipal da cidade, apenas como material de apoio, voluntariamente. O aluno que não quiser participar não é obrigado. Mas você acredita que tem gente que se opôs? 5 instituições fizeram uma minuta, uma nota contra o uso da Bíblia de forma voluntária e apenas complementar. Agora nós temos filhos, pode estar gravando, vou falar. Nós temos filhos nossos. Eu tenho aqui, não vou falar, nós temos professoras aqui, diretoras de escola. Tem adolescente aqui da igreja, jovem, estudante, que foram obrigados a fazerem trabalhos da cultura de religião de matriz africana.
e diz que se não fizesse perderia o ponto. Aí eles gritam e fazem alarde que o país é laico. Se o país é laico, então eu estou gravando, os nossos filhos também não são obrigados a fazer trabalhos de religiões de matriz africana se o país é laico. Então, se o país é laico, a Bíblia pode ser usada em qualquer lugar, porque ela não é um livro religioso, a Bíblia é um livro espiritual. Então, irmãos, deixa o cântaro, sai daqui hoje. E eu também, o que eu posso melhorar na minha vida cristã? Sem protelar mais nada, sem protelar, o que eu posso melhorar na minha vida cristã? Qual é o crente que esse mundo está precisando? Qual é o servo de Deus na escola, na faculdade? Ou nós vamos ser mais um por aí? Vamos passar uma vida só para passar? Não, irmão. Deus quer mudar a nossa vida como mudou a mulher samaritana. Era necessário passar por Samaria. E quando ele passa por Samaria, muda a vida daquela mulher, traz um avivamento em Samaria. E os samaritanos também receberam o poder do Espírito Santo por causa de uma mulher samaritana. Se Deus usar uma mulher samaritana, Ele pode usar a minha vida, pode usar a sua vida também por onde você passar. Ele pode mudar a história. Então esse pastor George, de 43 anos, da rua Lua Nova de Onápolis, foi chamado aos 12 anos para pregar o Evangelho. E foi necessário ele lá na rua Lua Nova me resgatar e mudar a minha vida. E se um dia você procurar aí na internet a rua Lua Nova em Onápolis, a dica que eu te dou até hoje é: não ponha o pé lá. Se você quiser fazer uma pesquisa, põe lá Rua Lua Nova em Onápolis. É perigosa, é capaz de até dar alguma vertigem lá na hora, irmão. É sério. Mas naquele lugar Deus me chamou. E eu estou aqui hoje pregando para vocês e presidindo pastores nessa cidade. Eu sou na figura da mulher samaritana que estava perdida, mas Jesus me encontrou e Ele mudou a minha vida. E eu não quero viver uma vida abaixo daquilo que Deus quer para mim. Ele tem uma vida extraordinária para mim, como tem para vocês. Se Ele tem uma vida extraordinária, eu quero viver a vida extraordinária que Deus tem para a minha vida. Eu quero orar por você, eu posso, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora, porque, rapaz, eu preparei tanta coisa, pastor Zimir. Não usei praticamente nada, gente, para falar para vocês. Essa também é a minha oração, sabe? Essa é a minha oração. Deus, pedi a Marta aí para me ajudar, por favor. Essa é a minha oração, e que pode ser também a sua oração. É perguntar assim: Deus, o que eu posso mudar, Senhor? A vida que eu estou vivendo é a vida que o Senhor quer para mim? O que eu posso mudar, Deus, para viver a tua vida? É a oração de Davi. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e me coloque na rota da bênção, ou seja, me mostre o caminho da salvação. Vê se tem alguma coisa que está errada aqui dentro, porque daqui a pouco eu estou fazendo algumas coisas que eu estou achando que está certo, mas daqui a pouco eu estou até pecando contra o Senhor. Esses últimos dias eu tenho falado para Deus: Deus, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida cristã? Para ser um filho melhor, um servo melhor, um crente melhor, um cristão verdadeiro. Talvez nós estamos perguntando para Deus assim: Deus, quando é que o Senhor vai curar? Quando é que o Senhor vai mudar a minha vida? Abençoar minha vida financeira? Mas talvez algumas coisas estejam travadas porque não estamos vivendo a vida que Deus quer para nós. Mas aquela mulher estava naquela fonte. Ela foi buscar água num poço e achou uma fonte inesgotável. Deus não nos chamou para um poço para ficar lá pegando águas que são turvas, mas Ele tem uma fonte de água viva para nós. E se essa fonte der uma paradinha dentro de você, eu quero profetizar que dentro de você fluirão rios de águas vivas. Faça dessa canção uma oração, em nome de Jesus. Estava eu quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não
quero mais buscar É isso. em outras fontes. Faça uma oração. Não preciso Isso. aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que já ouvi teu falar, tu és. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. É isso. Não quero mais buscar Aleluia. em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede. Que canção linda! Uma vez que eu já ouvi teu falar. Olha, Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. Aleluia. Que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Cante. Sacia minha sede. Lava o meu Aleluia, interior. aleluia. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Ele é uma fonte de águas vivas. Amém. Tu és a fonte, Senhor. Existe uma fonte, eu acho tão bonita, nem tinha percebido, mas eu não preciso buscar em outras fontes, em outros lugares, em pessoas. Existe uma fonte inesgotável. A fonte desse mundo vem sempre de baixo, mas a fonte que o Senhor traz para a sua vida vem de cima. Essa fonte é Jesus. O Salmo 87:7 diz: todas as minhas fontes estão em ti, Deus. E eu quero apresentar essa fonte a você. Você que veio aqui essa noite e entende que precisa tomar uma decisão com Jesus, a fonte. Talvez reconciliando-se ou entregando a sua vida a Jesus. Eu estou franqueando esse espaço a você. Eu não estou dizendo que talvez o lado de fora da sua vida vai melhorar, que tudo o Senhor vai resolver. Talvez Ele possa resolver e tem poder para fazê-lo em um dia, em um minuto. Mas o que eu quero dizer para você é que você vai ter uma vida transformada, uma nova vida, um novo viver. E se você está aqui esta noite e entende que precisa, era necessário, você está aqui. É só você levantar a mão de onde você estiver e vir aqui à frente. Nós iremos orar pela sua vida. É só você vir dar um passo de fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Era necessário.
Se tem mais alguém essa noite, em nome de Jesus, que veio buscar esta fonte, aleluia. Essa fonte não é o pastor, não é mais ninguém, essa fonte é Cristo. Tem mais alguém essa noite que decide dar um passo a essa fonte, aleluia. As fontes que o mundo traz, elas voltam a te dar mais sede ainda, mas a fonte que é Jesus tira a sequidão da alma, a arenosidade do coração. Do seu interior fluirão rios de águas vivas pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou perguntar pela terceira vez se tem alguém aqui, além da irmã que tomou essa decisão, que dá um passo de fé a Jesus, reconciliando com Jesus, entregando a vida a Jesus. Estou franqueando a oportunidade para você. Deixe o seu cântaro e venha. Pastor, mas eu não tenho força. Nenhum de nós tínhamos. Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Pastor, mas eu sou fraco. O apóstolo Paulo diz, Jesus disse para ele, que quando ele estava fraco, ele disse: quando eu estou fraco, ele disse que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pastor, mas eu não sou grande, sou tão pequeno, tão pequena. Ainda bem, nós somos pequenos, mas o Deus que nós servimos é grande. E como eu disse, não é sobre você, é sobre quem Jesus é. Só dê uma chance para Ele e venha. Só uma chance para Ele e venha. É a chance que precisa para mudar a sua vida. Nessa noite fria, o Senhor está aqui para mudar a sua sorte, mudar a sua vida. Alguém? Glória a Deus. Vamos orar. Eu quero oportunizar aqui o pastor Josemir, por favor, para fazer a confissão de fé. O pessoal da Rede Acolhimento, acho que a irmã Viviane vai atendê-la aqui. E nos alegramos, Senhor. O pessoal está esperto aí com o celular, não é? Graças a Deus. A irmã Márcia, irmãos, está se reconciliando com Jesus, tá bom, irmãos? Você pode aplaudir a Jesus pela vida da irmã Márcia mais uma vez? Que maravilha, né, irmãos? Pastor Jorge, a água continua jorrando. A água continua jorrando. Estenda suas mãos para cá, irmãos. Vamos orar pela irmã Márcia. Pai, nós oramos agora, Deus, pela vida da tua filha, pedindo a ela forças, por elas forças, para que ela venha permanecer no caminho. Pois se é verdade que a tua palavra nos diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, então que ela venha andar por esse caminho, que ela venha andar por caminho da vida, pelo caminho da verdade. Pai, eu creio assim, ou cremos assim como igreja, pois a tua palavra vai nos dizer que há festa, há uma comemoração lá nos céus agora, porque um pecador se arrependeu. Deus, nós cremos que o nome da tua filha já está, Senhor, escrito no livro da vida, Pai, e cremos também que os anjos do Senhor e o teu Santo Espírito o conduzirá, meu Deus, pela vida da justiça, por amor do teu nome. Pai, é o que nós oramos ao Senhor nesta noite tão festiva, tão produtiva, meu Deus, pela colheita desta noite. Muito obrigado pela vida da tua filha, em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode sair, irmãos. Olha para lá, irmão. Olha para lá. Olha para lá. Olha quanto, sabe? Tá vendo? Deus abençoe, irmã Márcia. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode ser seu lugar, irmão. Venha dar os parabéns à irmã. Amém? O Messias, o meu Salvador. Pai, nós oramos agora, Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor promoveu nessa noite. Deus, a tua palavra foi pregada, Deus, e houve o resultado da mesma, pois a mesma vai nos dizer que ela é viva e eficaz, que vai até a divisão da alma, juntas e medulas. Pai, por isso nós só temos a te agradecer nessa noite tão fria, mas que foi aquecida pelo calor da palavra e do teu Santo Espírito.
Deus, que o Senhor continue abençoando ao teu povo, continue abençoando a vida do teu filho, pastor George, continue abençoando aos teus filhos que se dispuseram a enfrentar essa noite tão fria, mas com a sede, meu Deus, que é insaciável, uma sede de estar bebendo desta água. Por isso, Deus, nós só temos a te agradecer por tudo e por todos, em o nome de Jesus, amém? Erga sua mão para cá, por favor, que o grande amor de Deus Pai, as doces e as ricas consolação do Espírito Santo de Deus seja, irmão, com o vosso espírito, e todos possam dizer comigo, amém. Tenham todos uma ótima e abençoada noite. Deus abençoe. A cantina está funcionando? Não.